O elevador de vidro da Morgan Technology subia suavemente pela torre reluzente. Cada andar era mais um passo rumo ao momento que eu vinha planejando há 2 anos. Ajustei meu blazer cinza simples, comprado numa loja de departamentos. Nada parecido com os ternos de grife ao meu redor, nesta catedral corporativa de aço e vidro. Enquanto subia, um homem em um terno azul marinho impecável entrou, mal me lançando um olhar. Assenti com a cabeça, deixando que presumisse que eu era só mais um funcionário de nível inferior. Se ele soubesse. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem do Marcos. Meu irmão, onde você está? Lembre-se do que combinamos. Fique atrás. Não chame atenção. Esta é a minha noite. Não respondi. Em vez disso, observei os números dos andares subirem. 38, 39, 40. No último andar, a sala de reuniões aguardava, onde a Morgan Technologies anunciaria seu novo vice-presidente sênior de operações. Marcos, o queridinho da família, estava prestes a receber a promoção da qual vinha se gabando há semanas. Quando éramos crianças, Marcos sempre foi o orgulho dos nossos pais. Enquanto eu mergulhava em livros de negócios e estudava até tarde, ele encantava a todos com seu sorriso fácil e carisma meticulosamente calculado. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Foi a trilha sonora da minha infância. Quando fui aceito na escola de negócios, Marcos disse a todos que eu estava me escondendo na academia, enquanto ele fazia mudanças reais no mundo corporativo. Quando terminei meu MBA, ele zombou, dizendo que era só mais um papel, insignificante diante da sua experiência prática. O elevador apitou no 45º andar. Ao sair, flashes do jantar em família do mês passado invadiram minha mente. Sarah ainda está brincando de professora, Marcos anunciou, cortando o bife, enquanto eu estou prestes a me tornar o vice-presidente sênior mais jovem da história da Morgan Technologies. Mamãe sorriu. Estamos muito orgulhosos de você, querido. Ela lançou um olhar significativo na minha direção. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o mundo corporativo. Papai assentiu com um ar sábio. A vida acadêmica combina com a Sarah. É segura, previsível. Nem todo mundo lida bem com a pressão dos negócios de verdade. Eu apenas sorri e continuei comendo. Deixei que pensassem o que quisessem. Eles não faziam ideia de que, enquanto eu me escondia na academia, estava construindo algo muito maior. Agora, caminhando pelos corredores elegantes da Morgan Technologies, sentia o peso dos documentos na minha pasta. 2 anos de planejamento cuidadoso, investimentos estratégicos e negociações discretas culminavam neste momento. As portas da sala de reuniões surgiram à frente. Através do vidro, vi Marcos dominando a cena, com seu terno perfeitamente ajustado e sorriso ensaiado, irradiando confiança. Nossos pais estavam na primeira fila, quase brilhando de orgulho. Marcos me viu, franziu o senho e veio apressado até mim. Eu disse para você ficar lá atrás, sibilou. Este é o meu momento. Não me envergonhe tentando fazer networking ou seja lá o que esteja planejando. Não se preocupe, respondi com calma. Não estou aqui para roubar a sua atenção. Ele lançou um olhar de desprezo para minha roupa simples. Ótimo, só tente parecer profissional, e não mencione que somos irmãos. Enquanto ele se afastava, olhei para o relógio, exatamente no horário. Miranda Tim, CEO da Morgan Technologies, estava prestes a entrar para fazer o anúncio. O que Marcos não sabia era que eu já havia me reunido com Miranda várias vezes no ano anterior, mas não era sobre a promoção dele. A sala silenciou quando Miranda entrou, atraindo olhares com naturalidade. Ela caminhou até o pódio com confiança, organizando suas anotações com precisão ensaiada. Senhoras e senhores, ela começou. Obrigada por se juntarem a nós hoje. Estamos aqui para anunciar mudanças significativas na Morgan Technologies. Marcos ajeitou a gravata, preparado para seu grande momento. Mas, antes que qualquer promoção fosse mencionada, Miranda prosseguiu, tem um anúncio importante. Como muitos de vocês sabem, venho procurando a pessoa certa para conduzir a Morgan Technologies rumo ao futuro. Alguém com visão, integridade e um profundo entendimento sobre os rumos desta indústria. Ela fez uma pausa, percorrendo a sala com o olhar. O sorriso de Marcos se ampliou. Essa busca me levou a alguém que me impressionou não apenas pela sua perspicácia nos negócios, mas por sua abordagem inovadora à tecnologia e à liderança. Alguém que, silenciosamente, construiu um portfólio de investimentos que inclui participações majoritárias em 3 dos nossos principais concorrentes. O sorriso de Marcos vacilou.
Aquilo definitivamente não estava no roteiro. No último ano, continuou Miranda, essa pessoa adquiriu ações da Morgan Technologies, de forma estratégica, por meio de vários veículos de investimento. Até esta manhã, alcançou a maioria acionária da nossa empresa. A sala se encheu de murmúrios surpresos. O rosto de Marcos empalideceu. Senhoras e senhores, Miranda disse com firmeza, juntem-se a mim para dar as boas-vindas à nova proprietária e CEO da Morgan Technologies. Ela se virou e estendeu a mão para mim, doutora Sarah Mitchell. O silêncio era total enquanto eu caminhava em direção ao pódio. Marcos deu um passo trôpego para trás, seu discurso ensaiado escorregando dos dedos inertes. Na primeira fila, nossos pais estavam imóveis, com expressões congeladas entre o choque e a incredulidade. Obrigada, Miranda, eu disse ao tomar meu lugar no pódio. Os documentos na minha pasta podiam esperar. Agora, eu tinha uma empresa para comandar, e uma vida inteira de subestimação para corrigir. A sala de reuniões permaneceu em silêncio absoluto. Miranda deu um passo para o lado, um leve sorriso desenhado nos lábios. Ela havia guardado bem o nosso segredo, entendendo exatamente por que esse momento precisava acontecer desse jeito. Antes de continuarmos, eu disse, com a voz firme, acredito que alguns parabéns estão em ordem. Marcos, você pode se juntar a mim aqui? O rosto do meu irmão adquiriu um tom interessante de cinza. Ele permaneceu congelado no lugar, o terno de grife subitamente parecendo apertado demais no pescoço. Nossos pais continuavam imóveis na primeira fila. As mãos da mamãe, sempre bem cuidadas, agarravam a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos, repeti, deixando a autoridade transparecer em cada sílaba. Por favor. Ele se moveu com esforço em direção ao pódio, cada passo parecendo lhe causar dor física. Sussurros começaram a circular pela plateia enquanto as pessoas finalmente conectavam os pontos e os sobrenomes. Como todos sabem, eu continuei. Marcos será anunciado hoje como o novo vice-presidente sênior de operações. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer na sala. Esse anúncio continuará, mas com alguns ajustes. Marcos levantou a cabeça de repente, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e confusão. No último ano, tive a oportunidade de revisar os registros de desempenho de todos os membros da equipe, inclusive os do Marcos. Embora seus números de venda sejam, de fato, impressionantes, alguns padrões preocupantes foram identificados em seu estilo de gestão e em diversas decisões estratégicas. Abri minha pasta e retirei um documento, observando os olhos de Marcos acompanhando cada movimento com atenção crescente. Comecemos com a proposta da conta Harrison, no último trimestre. Ergui uma folha. Aqui está o relatório no qual você assumiu o crédito pelo trabalho de Jennifer Torres enquanto ela estava em licença maternidade. A cor sumiu do rosto de Marcos. No meio da plateia, uma jovem vestida com um terno cinza sentou-se mais ereta. Ou a tentativa de fusão com a Steven Stack. Continuei, puxando outro arquivo, na qual você convenientemente omitiu o enorme passivo previdenciário que viria com a aquisição. O mesmo passivo que você identificou durante a due diligence, mas escolheu esconder. Isso foi tirado de contexto, gaguejou Marcos, finalmente recuperando a voz. Você não entende como os negócios funcionam no mundo real. Às vezes, é preciso tomar decisões moralmente ambíguas para progredir. Para progredir, completei por ele, roubando o crédito dos seus subordinados, ocultando informações críticas do conselho. Nosso pai se levantou bruscamente. Agora, veja bem, ele esbravejou, o rosto ficando vermelho. Você não pode simplesmente aparecer aqui e começar a fazer esse tipo de acusação. Marcos construiu sua carreira com muito trabalho, carisma e liderança. Com uma combinação de charme, manipulação e o hábito de levar crédito pelo trabalho dos outros, interrompi com firmeza. Eu sei exatamente como ele chegou onde chegou. Passei o último ano revisando cada decisão, cada proposta, cada parceria em que ele esteve envolvido. Virei-me para o restante da sala. A Morgan Technologies tem uma equipe extraordinária, profissionais dedicados, inovadores e íntegros. A partir de hoje, são essas pessoas que serão reconhecidas e recompensadas. Meus olhos encontraram Jennifer Torres entre os presentes. Senhorita Torres, disse, gostaria de me reunir com você amanhã pela manhã para discutirmos suas contribuições reais ao projeto Harrison e suas ideias para liderar a nova iniciativa de transformação digital.
Jennifer endireitou a postura, um sorriso surgindo lentamente em seu rosto, enquanto Marcos, ao meu lado, parecia encolher. Isso é ridículo! A voz da nossa mãe cortou o silêncio da sala enquanto ela se levantava, os saltos de grife estalando no piso de madeira. Sarah, você sempre teve inveja do sucesso do seu irmão. Isso tudo é só um joguinho de poder seu. Senhora Mitchell, Miranda interrompeu com suavidade. Talvez devêssemos continuar essa discussão familiar em particular, disse Miranda, com firmeza, mas educadamente. O conselho e eu temos alguns anúncios organizacionais a fazer. Assenti com a cabeça. No meu escritório, indiquei, apontando para a ampla sala de canto que havia sido preparada para mim na semana anterior. Enquanto Marcos e nossos pais me seguiam, pude ouvir Miranda começando a apresentar a nova direção da empresa para os funcionários reunidos. A porta pesada se fechou atrás de nós, abafando o burburinho do lado de fora. Vocês enlouqueceram? Explodiu Marcos assim que ficamos a sós. Vocês não podem simplesmente entrar aqui. Eu posso. E entrei. Respondi calmamente, acomodando-me atrás da mesa. Agora eu sou dona de 51% da Morgan Technologies. Cada decisão, cada promoção, cada passo estratégico, passa por mim. Mas como? Perguntou nosso pai, incrédulo. De onde você tirou tanto dinheiro? Essa empresa vale bilhões. Recostei-me na cadeira com um sorriso. Lembram daquela empresa de consultoria boba que eu abri durante a minha fase acadêmica? Acontece que otimizar operações de empresas de tecnologia e identificar alvos de aquisição é extremamente lucrativo, quando você sabe o que está fazendo. Mas você mora naquele apartamento minúsculo, protestou nossa mãe. Dirige um carro usado, faz compras em loja de departamento. Porque eu estava investindo tudo na construção de algo maior, respondi, abrindo meu laptop. Agora, vamos discutir a nova posição do Marcos. Nova posição? Marcos gaguejou. Eu deveria ser o vice-presidente sênior. Você iria ser, confirmei. Mas, considerando o padrão de violações éticas que encontrei, isso não é mais apropriado. Cliquei em um documento na tela. Em vez disso, você fará uma transferência lateral para nosso novo escritório em Minneapolis, como gerente regional de vendas. O sangue desapareceu do rosto de Marcos. Gerente de vendas, em Minneapolis? Você não pode fazer isso comigo. Minneapolis é encantadora nesta época do ano, comentei suavemente. Ouvi dizer que os invernos são rigorosos. Talvez valha a pena investir em um bom casaco. As lojas de departamento têm ótimas opções. Nosso pai bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Nós vamos lutar contra isso. O conselho não vai tolerar. O conselho, interrompi, já aprovou todas as mudanças. Eles estão a par dessa transição há semanas. Só vocês três estavam no escuro. Levantei-me, ajustando o blazer cinza com calma. Você tem até o final do dia para esvaziar seu escritório. Marcos, seu voo para Minneapolis parte amanhã de manhã. Primeira classe. Claro, não sou completamente insensível. E se eu me recusar? Desafiou Marcos, ainda que sua voz tremesse. Então você pode explicar aos futuros empregadores por que foi demitido por violar o código de ética da empresa. A escolha era deles. Olhei para o relógio com calma. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa para administrar. Quando eles saíram do meu escritório, seus ombros caídos diziam tudo, derrotados. Me virei levemente e encarei meu reflexo na janela. O blazer cinza que antes parecia discreto agora carregava um novo peso. Não era apenas uma roupa, era um símbolo. A vestimenta de alguém que conquistou cada passo, que construiu tudo com esforço e visão. Mas o dia estava longe de acabar. Porque o que minha família ainda não sabia era que a Morgan Technologies era apenas o ponto de partida. As mudanças de verdade, aquelas capazes de abalar não só a estrutura familiar, mas toda a indústria, ainda estavam por vir. Peguei o celular e desquei um número que conhecia de cor. Está tudo no lugar. Falei assim que a ligação foi atendida. Hora da fase 2. 3 meses depois de assumir o controle da Morgan Technologies, eu estava sentada no meu escritório, revisando os relatórios trimestrais. No canto da tela, a previsão do tempo de Minneapolis mostrava neve intensa. Por um momento, me perguntei se Marcos finalmente havia comprado o casaco de inverno. Uma batida leve à porta interrompeu meus pensamentos. Entre, chamei, já sabendo quem era. Jennifer Torres entrou com um tablet em mãos. O jeito dela era outro, postura firme, olhar direto.
3 meses como chefe da transformação digital haviam feito maravilhas. Suas iniciativas já haviam aumentado a eficiência da empresa em 30%. A auditoria da Stevens Technology foi finalizada. Ela relatou ao se sentar. Você tinha razão. O passivo previdenciário era só a ponta do iceberg. Encontramos pelo menos uma dúzia de outros problemas que Marcos tentou esconder. Assenti, sem surpresa. Me envie o relatório completo. Jennifer, bom trabalho. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles de quem finalmente está sendo reconhecida pelo valor que tem. Tem mais uma coisa, ela disse. Seus pais estão no saguão. Lancei um olhar para minha agenda, sabia que estava vazia. Pode mandá-lo subir. Enquanto esperava, abri a gaveta da mesa e retirei um envelope pardo robusto, documentos que eu vinha preparando meticulosamente desde o início da fase 2. Meus pais entraram sem bater. Minha mãe parecia mais magra, e o vestido de grife da temporada passada mostrava os primeiros sinais de desgaste. O bronzeado de golfe do meu pai havia sumido, e os ombros estavam curvados com um cansaço que não era físico. Sarah, disse minha mãe, com um entusiasmo forçado na voz. Estamos tentando falar com você. Tenho estado ocupada, respondi friamente. Administrar uma empresa consome tempo. Por favor, sentem-se. Eles se acomodaram nas cadeiras em frente à minha mesa, visivelmente desconfortáveis. O silêncio se prolongou. É sobre o Marcos, disse meu pai por fim. Ele está tendo dificuldades em Minneapolis. Os relatórios de desempenho mostram isso. Concordei. Os números de vendas estão bem abaixo do esperado. Ele não está acostumado com o frio, interrompeu minha mãe rapidamente, como se isso fosse justificativa suficiente. E aquele apartamento minúsculo, nada como o que ele tinha aqui. A voz da minha mãe soava quase acusatória. Você não conseguiu encontrar algo mais perto? Talvez uma vaga no escritório de Chicago? Recostei-me na cadeira com calma. Marcos comentou por que os números dele estão tão baixos. Eles trocaram olhares incômodos. Meu pai pigarreou. Ele diz que os clientes de lá são diferentes, mais exigentes. Eles não são diferentes, respondi. Eles só exigem resultados de verdade, não promessas vazias ou ideias roubadas. Marcos não consegue se apoiar só no charme por lá, porque eu mesma orientei o diretor regional a revisar todo o trabalho dele de perto. Isso é assédio, papai murmurou, visivelmente desconfortável. Isso é responsabilidade, corrigi. Algo que Marcos nunca teve que enfrentar na vida. Abri o envelope pardo sobre a mesa. O que me leva ao motivo pelo qual eu também queria falar com vocês. Os olhos dele se fixaram nos documentos que comecei a espalhar, registros de propriedade, extratos bancários, carteiras de investimento. Enquanto revisava os registros financeiros do Marcos, encontrei algumas transações curiosas. Continuei, minha voz firme. Transferências grandes e frequentes das contas de vocês para as dele. Começaram há uns 5 anos. Dinheiro vindo da segunda hipoteca da casa. A mão da minha mãe voou para a garganta. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Ele disse que era para investir. Sussurrou mamãe. Oportunidades especiais. Ele perdeu tudo, declarei, sem levantar a voz. Investimentos de alto risco, startups instáveis, e até apostas. O segundo pagamento da hipoteca vence na próxima semana. Vocês têm como cobrir? O silêncio respondeu por eles. Meu pai baixou a cabeça, os ombros afundando de vez. Estávamos esperando que você ajudasse. Como vocês ajudaram ele tantas vezes, completei. Enquanto me diziam que eu não entendia de negócios. Não era prática, não era digna. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos da minha mãe. Sarah, por favor, vamos perder a casa. Peguei outro documento da pasta. Aqui está uma proposta. A Morgan Technologies comprará a casa de vocês pelo valor de mercado. Com isso, ambas as hipotecas serão quitadas. Vocês poderão continuar morando lá, pagando um aluguel 30% abaixo do preço de mercado. Um brilho de esperança passou pelo olhar deles, mas continuei. Há condições. Primeira, vocês dois vão participar de sessões obrigatórias de educação financeira. Segunda, nunca mais enviem dinheiro para Marcos. E terceira, me inclinei um pouco à frente e encarei-os com firmeza. Vocês vão reconhecer, por escrito, como me trataram durante todos esses anos. Isso é chantagem, papai protestou, com pouca convicção. Isso é responsabilidade, repeti.
algo que esta família vem evitando há tempo demais. Levantei-me e fui até a janela. A cidade se estendia à minha frente, cheia de possibilidades. Por anos, vocês minimizaram minhas conquistas, menosprezaram minhas escolhas, despejaram todo o amor e todos os recursos em Marcos, e me deixaram com as sobras. Virei-me para encará-los novamente. Isso acaba agora. Mamãe chorava sem disfarçar. Papai encarava as próprias mãos, como se só agora percebesse o peso do que haviam feito. A escolha é de vocês. Finalizei. Assinem o acordo. Fiquem com a casa. E talvez, só talvez, a gente consiga construir algo novo a partir das cinzas do que essa família se tornou. Ou não assinem, percam a casa e continuem permitindo que Marcos destrua a si mesmo. Coloquei uma caneta sobre a mesa, entre eles. Mas entendam uma coisa, não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque, às vezes, amar alguém significa obrigar essa pessoa a encarar verdades difíceis. O silêncio caiu pesado entre nós. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, devagar, meu pai estendeu a mão e pegou a caneta. Assinaram sem dizer uma palavra. Enquanto isso, meu celular vibrou. Uma mensagem vinda de Minneapolis. Marcos, enfim, havia chegado ao fundo do poço. Tinha admitido ao diretor regional que precisava de ajuda. Eu já havia antecipado esse momento. Já tinha garantido sua vaga num programa que tratava vício em jogos e ensinava ética profissional de verdade. Dessa vez, levantei os olhos para meus pais. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi algo diferente em seus olhares. Respeito. E talvez, só talvez, o começo de alguma compreensão. O carro vai levar vocês de volta para casa, informei, pressionando um botão na lateral da mesa para chamar o motorista. O conselheiro entrará em contato amanhã para agendar a primeira sessão. Eles pareciam menores agora, mais leves, como se tivessem deixado um peso para trás ali mesmo, naquele escritório. Sarah, minha mãe se virou, já na porta. A voz embargada. Desculpa, por tudo. Assenti com um leve movimento de cabeça. Não confiei na minha voz naquele momento. Assim que saíram, afundei na cadeira e finalmente soltei um longo suspiro. Fase 2, concluída. A família que me rejeitou por tanto tempo, que me subestimou e me empurrou para as sombras, agora me enxergava. Não só como uma empresária de sucesso, mas como alguém forte o suficiente para ajudá-los a encarar seus próprios fracassos. Uma batida na porta. Jennifer entrou com uma nova pilha de relatórios nas mãos. A reunião do conselho começa em 10 minutos, disse com um sorriso. Eles querem ouvir tudo sobre os planos de expansão. Sorri de volta, juntando meus papéis. Hora de olhar para o futuro. Não só o da Morgan Technologies, mas o das pessoas que estavam construindo esse futuro comigo. Pessoas como Jennifer. Pessoas que mereciam uma chance real de brilhar. Ao entrar na sala de reuniões, vi meu reflexo na janela. O blazer cinza e sem graça já não estava mais ali. Agora, eu usava um que eu mesma tinha escolhido. Nada de grife, nada de exageros, mas que representava exatamente quem eu era. Alguém que construiu tudo com base em substância, não em aparência. Os membros do conselho se levantaram assim que entrei na sala. Eles aprenderam rápido que eu não era, nem de longe, como meu irmão. E que eu também não era tudo o que esperavam de um líder, eu era mais. Senhoras e senhores, comecei, com a voz firme. Vamos falar sobre o nosso próximo destino, porque sucesso, o verdadeiro sucesso, não é sobre provar que os outros estavam errados. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um. É sobre provar que você estava certo, e eu, estou só começando. O elevador de vidro da Morgan Technology subia suavemente pela torre de aço e vidro, refletindo o céu da manhã. Cada andar ultrapassado era mais do que um número, era o símbolo de uma jornada planejada por 2 anos, cada detalhe milimetricamente calculado. Ajustei o blazer cinza simples que vestia, comprado numa loja de departamento, como tantos outros que usei. Nada parecido com os ternos de grife que antes dominavam os corredores desta empresa. Mas aquele blazer carregava algo que nenhum tecido de luxo poderia oferecer: propósito. E propósito, descobri, é o que realmente sustenta um império.
Meu nome é Kevin, tenho 27 anos, e até cerca de 2 anos atrás, eu ainda tinha esperança de que minha família um dia fosse me aceitar e me enxergar como mais do que o bode expiatório conveniente em que me transformaram. Mas as pessoas não mudam só porque você quer que elas mudem. Às vezes, elas dobram a aposta, e quando isso acontece, tudo que resta é parar de esperar e começar a lembrar quem você realmente é. Cresci como o mais velho de 3 irmãos. Depois vieram a Raquel, a filha de ouro, e o Eric, o passageiro acidental, jovem demais para ter qualquer importância nas disputas familiares. Por fora, provavelmente parecíamos próximos. Fotos em família nas férias, comentários educados no Facebook, aquela fachada digital de sempre. Mas, nos bastidores, eu era o único que ficava para limpar a bagunça de todo mundo. Quando a Raquel bateu o carro na época da faculdade, fui eu que usei minhas economias para ajudá-la a manter tudo em segredo, só para ela não perder o estágio. Quando minha mãe esqueceu de pagar a conta de luz por 3 meses seguidos e tentou jogar a culpa no Eric por passar tempo demais no videogame, fui eu quem encobriu tudo discretamente, sem reclamação. Só um aceno de cabeça e é isso que a gente faz pela família, né? E assim fui levando, por anos, cada favor, cada centavo, cada desgaste emocional, tudo eu dei, sem resistência. Pensava que, talvez, só talvez, se eu continuasse fazendo minha parte, eles acabariam me vendo como alguém de quem pudessem se orgulhar. Essa ilusão se desfez em novembro passado, num dia que deveria ter sido comum. Raquel tinha acabado de ficar noiva do Brandon, seu namorado de longa data. A gente nunca foi próximo, mas ele sempre me pareceu aquele tipo de cara inofensivo e meio sem graça. Usava sapato náutico no dia de ação de graças e soltava frases do tipo: "Essa lasanha tá divina, senhora." Ainda assim, fiquei genuinamente feliz por ela. Achei que talvez fosse o momento de virarmos a página. Mandei uma mensagem parabenizando. Me ofereci para ajudar com o que fosse preciso. Até disse que pagaria a lua de mel como presente de casamento. Ela respondeu com um obrigada meio morno, e eu nem dei muita bola. Até que, 2 semanas atrás, recebi uma ligação da minha mãe enquanto terminava o trabalho. Até hoje não sei se ela deixou o veneno escapar de propósito ou se simplesmente não se importou que eu ouvisse. Nem pense em aparecer no casamento. Foi assim que ela começou. Antes mesmo de eu conseguir dizer, alô, a Raquel finalmente vai ter o dia perfeito que ela merece. E não vamos deixar você estragar isso. Fiquei em silêncio por um momento, tentando entender do que ela estava falando. Eu não tinha planos de discursar ou chamar atenção. Só queria estar lá, bater palmas nas horas certas, dar uns abraços. Sabe, estragar como? Exatamente? Perguntei, devagar. A voz dela mudou pro tom doce e melado que ela sempre usava quando ia dizer algo cruel disfarçado de preocupação. Kevin, você nunca teve exatamente o visual que a gente esperava, né? Você sabe disso. Sempre se veste como se fosse para uma entrevista de emprego e não das boas. E a maneira como você fica ali, parado, desanima. A Raquel não quer você nas fotos. Ela me pediu para entender e, sinceramente, eu entendi, mas, por um momento, fiquei sem ar. Meus ouvidos zumbiam. Todos os anos em que me esforcei por eles, todo apoio, cada tentativa de fazer parte, e agora me diziam que eu não era nem digno de estar no casamento, que só por existir, mesmo quieto no fundo, eu atrapalhava a imagem perfeita da família deles. E aí eu ouvi a voz da Raquel ao fundo, leve, indiferente, rindo como se tudo aquilo fosse só uma piada interna. Mas fala pra ele que pode mandar um presente. Ela gritou, ele ainda serve pra isso. Eu não levantei a voz, não gritei, nem me defendi, só sorri, aquele mesmo sorriso que eu dava pro meu chefe quando ele tentava me empurrar o trabalho dele, aquele que diz, você não faz ideia do que eu estou prestes a fazer. Claro, eu disse, com o tom mais leve do mundo, eu entendo. Ela desligou sem dizer mais nada. Abri o notebook, entrei na conta conjunta que eu mesmo criei para custear a lua de mel, e reverti a transferência. $4.200 de volta pro meu bolso em 5 segundos. Tirei um print da reversão e mandei por mensagem para minha mãe com uma legenda simples. Não gostaria de estragar nada. Nenhuma resposta, mas eu sei que ela viu. Ela sempre lê as mensagens com obsessão. Agora vem a parte que eles realmente não sabem. No ano passado, investi discretamente em uma rede de empresas de médio porte que estavam lutando para se manter de pé depois da pandemia. Uma delas,
O exato local que a Raquel vivia se gabando de ter reservado no Instagram, o Lake Viewridge, aquele com o grande gazebo branco e o cardápio de brunch superfaturado. Na hora que reconheci o lugar no post dela, fui direto conferir meus e-mails. E sim, estava no nosso portfólio. Eu não só era sócio parcial do lugar, como também tinha poder de decisão final sobre todos os eventos de grande porte realizados lá, incluindo, por exemplo, casamentos. Minha primeira reação foi simples: cancelar tudo, cortar pela raiz, mas parecia fácil demais, rápido demais. Eles não sentiriam de verdade, não aprenderiam nada. Então decidi esperar. Queria que se envolvessem mais, que postassem as contagens regressivas, que fizessem provas de vestido, que brigassem por causa do mapa de assentos. Queria que rissem de mim pelas costas mais algumas vezes. Então, discretamente, fiz algumas ligações pro coordenador de eventos do Lake Viewridge, pedi para ser notificado caso surgisse qualquer problema com a reserva do casamento dos Carson. Revisei o contrato, e posso te dizer, é a prova de falhas, com exceção de uma pequena cláusula escondida nas letras miúdas. O pagamento integral deve ser feito até 10 dias antes do evento. Se não for, a reserva é considerada perdida. Não adiada, não remarcada, perdida. O casamento é em 12 dias. Até esta manhã, o pagamento final ainda não foi feito. Eu não preciso fazer nada. Só esperar. Observar. Deixar que continuem me tratando como uma nota de rodapé, como um incômodo que não deveria sair nas fotos. Deixem que continuem sorrindo para a câmera, completamente alheios ao fato de que o chão onde estão pisando foi construído justamente por quem eles consideraram indigno de estar ao lado deles. É impressionante como as pessoas esquecem rápido de onde vem o dinheiro, quando ele deixa de ser entregue em silêncio. Não ouvi uma única palavra da Raquel ou da minha mãe desde aquele telefonema. Nenhum, talvez você possa ir ao jantar de ensaio, como sinal de paz. Nada. Só silêncio e presunção. Mas é isso sobre o silêncio, ele te dá espaço para ouvir, bem alto, tudo o que eles nunca dizem. Passei os dias seguintes fazendo algo que eu não fazia havia muito tempo, vivendo minha vida sem eles. Voltei para a academia, limpei meu apartamento, saí para jantar. Pela primeira vez em anos, meu telefone não estava explodindo com pedidos de ajuda, de favores, de transferências urgentes de dinheiro. Estava em paz, um tipo de silêncio que não assusta aquele que parece merecido. Tipo a calmaria antes de uma tempestade cuidadosamente orquestrada. Mas então, 5 dias antes do casamento, recebi uma notificação da Amy, a coordenadora do Lake Viewridge. Ela trabalha lá há anos e já viu mais dramas de família do que muito terapeuta por aí. Inteligente, tranquila e observadora até demais. A mensagem dela foi curta, polida, mas o subtexto era claro como cristal. Oi, Kevin, só para te atualizar, o grupo Carson ainda não enviou o pagamento final. Já mandei 2 lembretes, mas sem resposta. Me avisa como você quer proceder, já que o prazo tá se aproximando. Liguei de volta para ela naquela mesma tarde. Conversei com calma, mantendo tudo bem profissional. Se o pagamento não for feito dentro do prazo, consideramos a reserva cancelada. É a política da casa. Só seguir o contrato. Amy hesitou do outro lado da linha. Tem certeza? Digo, eles estão realmente apostando tudo nesse evento. Tem uns 15 fornecedores confirmados, um quarteto de cordas ao vivo, e ouvi um boato de que vão soltar pombas durante os votos. Sorri de leve. Pombas? Chique. Ela deu uma risadinha. Certo, vou seguir o protocolo, prazo em 2 dias. Agora, eu poderia ter avisado. Poderia ter mandado uma mensagem simples para Raquel. Ei, só para te avisar, o pagamento tá atrasado. Mas não fiz, porque eles deixaram bem claro, eu não sou da família. Não sou importante o suficiente para sair numa foto. Não sou importante o bastante para uma cadeira só para ser uma carteira ambulante com pulso. Então, decidi, não ia interferir. Ia deixar que as consequências naturais do descuido deles cuidassem do trabalho por mim. Na manhã do prazo final, tirei o dia de folga e tomei um ótimo café da manhã. Ovos, café, bacon bem crocante. Verifiquei meu e-mail por volta do meio-dia. Ainda nada. Nenhum pagamento, nenhuma mensagem, meu Deus, esquecemos. Apenas, silêncio absoluto. Naquela noite, Amy marcou a reserva como cancelada no sistema.
Às 19h18, meu celular tocou, número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. 30 segundos depois, outra ligação, mesmo número. Atendi. Alô, é o Kevin, aqui é a Teresa, organizadora do casamento da Raquel. Quase ri. Claro que é. Sim, respondi, mantendo o tom neutro. Então, estamos tentando resolver um pequeno problema com o local. Aparentemente houve algum erro no sistema e o pagamento final não foi processado. Deve ter sido uma falha na nossa conta, mas gostaríamos de confirmar se está tudo certo até sábado. Recostei na cadeira, olhei pro teto. Erro de sistema? Nenhum. O prazo de pagamento venceu ontem à noite. A reserva foi liberada. Silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dela, e ao fundo, vozes abafadas discutindo algo. Então a voz dela voltou, fina e nervosa. Mas, você pode abrir uma exceção, né? Quero dizer, é um evento único na vida. A noiva já tem o vestido, os convidados estão chegando. Teresa, interrompi com gentileza, eu entendo. Mas contrato é contrato. Se queriam garantir a reserva, o pagamento devia ter sido feito no prazo. Fomos mais do que generosos com os lembretes. Ela gaguejou, perdida, e murmurou com a voz trêmula. Vou falar com a Raquel. Menos de 1 hora depois, meu telefone tocou de novo. Dessa vez foi mãe, Kevin? Sem cumprimento, sem rodeios. O que tá acontecendo com o local? A Raquel tá em prantos. Disseram que a reserva foi cancelada por sua causa. Levantei uma sobrancelha. Eu não cancelei nada, o prazo venceu. Você conhecia o coordenador. Sabia o que ia acontecer e não disse nada. Você deixou isso acontecer? Eu deixei o que acontecer? Você quer dizer que eu não intervi de novo para consertar mais um erro de vocês? Silêncio, um momento de pausa. E então, a voz dela veio fria, cortante. Você realmente odeia tanto assim sua irmã? Não respondi devagar. Eu só finalmente decidi parar de deixar vocês me tratarem como se eu fosse descartável. Você disse que eu estragaria as fotos. Então eu fiz exatamente isso, saí de cena. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Ela cuspiu. Não repeti, mais baixa agora. Você fez isso sobre mim no momento em que decidiu que eu não merecia nenhuma cadeira no seu casamento perfeito. Eu só tô seguindo seu exemplo. Ela desligou, sem mais nenhuma palavra. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da Raquel. Sem oi, sem emoji, só isso. Sério que você não podia ter nos avisado? Segundos depois. Nossa, que homenzinho amargurado. Eu não respondi, não precisava. Por quê? A partir dali, o jogo estava completamente nas minhas mãos. O local? Sumiu. O casamento dos sonhos deles agora não tinha mais chão. Os fornecedores estavam pulando fora. As pombas, ainda enjauladas. E eles ainda não tinham a menor ideia da profundidade desse buraco. Achavam que o pior já tinha passado. Mal sabiam eles, eu ainda nem tinha começado de verdade. Na manhã seguinte, acordei com uma dúzia de mensagens novas e 3 chamadas perdidas. 2 da Raquel, uma do Brandon. Os textos, um desfile de culpa disfarçada de moralismo. Isso ainda é família, Kevin. Não importa o que tenha acontecido. Pra ser honesto, não consigo acreditar que você seria mesquinho a ponto de sabotar o casamento da sua própria irmã. Li tudo enquanto tomava meu café calmamente. Rolei a tela, sem reagir. Eles não sabiam nem da metade. Veja bem, Raquel e Brandon passaram o último ano vendendo esse casamento como se fosse um grande evento real. Fotos de noivado dignas de revista. Um site personalizado com contagem regressiva. Uma paleta de cores com 4 tons diferentes de champanhe suave. Lakeville Ridge não era só o local do casamento. Era o cenário de toda a marca. Estava em cada post do Instagram. No topo de cada quadro de inspiração no Pinterest. E agora? Agora era só uma lembrança bonita de um lugar que eles nunca conseguiram pagar. Até os envelopes de RSVP tinham uma aquarela de um mirante. Era uma fantasia meticulosamente planejada e construída com dinheiro emprestado e com a generosidade dos outros, inclusive a minha. Eles não contaram pra ninguém que eu estava pagando pela lua de mel. Pegaram o dinheiro, sorriram para o Instagram e fingiram que aquilo tudo foi um presente mágico do Brandon, como se ele tivesse tirado aquilo do bolso como um truque de mágica.
E o mais cruel? Eu estava orgulhoso. De verdade. Eu queria que eles tivessem um começo bonito. Mas, aparentemente, o irmão feio não combinava com a paleta de tons champanhe. Agora, faltando 4 dias, o tempo estava correndo. Eles estavam desesperados tentando encontrar um novo local. E eu sabia exatamente como era esse processo por dentro. Não existia nada decente disponível com tão pouco prazo, muito menos algo que comportasse todos os convidados. Mesmo que conseguissem um substituto, tudo dos arranjos florais à disposição da cerimônia teria que ser refeito do zero. E o mais irônico? Eles passaram meses se gabando do pacote personalizado que fecharam no Lakeview Ridge. O que eles não sabiam é que Amy, a coordenadora, só deu aquele valor especial porque eu pedi. Foi um presente silencioso, para não deixar ninguém desconfortável. Agora que a reserva foi cancelada, aquela tarifa sumiu. Se quiserem remarcar, vai custar o dobro se é que vão ser aceitos de volta. Recebi outra ligação naquela tarde. Brandon, dessa vez. Oi, Kevin, olha, eu sei que teve uma tensão aí, mas eu queria esclarecer as coisas. Fiquei em silêncio, deixei ele se contorcer um pouco. Ele pigarreou. Então, a Raquel tá muito abalada. Esse casamento significa muito pra ela, pra nós dois. Tenho certeza que dá pra resolver, né? Tipo, você tem contato lá. Podia mexer uns pauzinhos, dar um jeito. Brandon, falei, com calma. Você sabia que fui eu quem pagou pela sua lua de mel? Silêncio, por um segundo. O quê? A lua de mel? Aquela do resort? Com a vila e o chefe particular? Essa mesma. $4.200. Enviei o pagamento há 2 meses. Eu não sabia. Claro que não respondi. Porque a sua noiva não quis que você soubesse. Ela disse que eu ia estragar as fotos, que não me queria lá. Então eu tirei de volta a lua de mel. E agora você está me pedindo para intervir e salvar o casamento? Outra pausa. Imaginei ele ali, sentado, olhando pro nada como uma criança percebendo que esqueceu de fazer o dever de casa. Não tô tentando tomar partido, ele disse, com a voz mais baixa. Mas acho que você não entende o quanto a Raquel tá estressada. Esse é o dia dela. Quase ri. Ah, eu entendo. Só não me importo mais. Clique. 3 horas depois, recebi um e-mail da Amy. Assunto: atualização sobre os Carson. Abri. Resumo: Raquel ligou pro local, chorando aos prantos. Disse que foi pega de surpresa, que o cancelamento foi injusto e completamente antiético. Exigiu falar diretamente com o dono do lugar. Amy perguntou se eu queria responder pessoalmente. Disse que ainda não. Fiz melhor. Entrei no sistema do site do Lakeview Ridge e adicionei uma pequena atualização à página inicial. Informamos que o Lakeview Ridge terá o prazer de sediar um evento corporativo privado em 27 de abril. Nenhuma reserva de casamento será aceita nessa data. Esse era o aviso. Esse era o dia do casamento deles. Não usei nomes. Nem precisei. Qualquer pessoa tentando remarcar algo de última hora veria aquilo. E todos os outros locais da região? Presumiram que o Lakeview Ridge estava ocupado. Com uma simples atualização no site, eu apaguei, discretamente, todas as luzes de emergência do plano B deles. Naquela noite, recebi uma mensagem. Tia Clary, oi, querido, podemos conversar? A Raquel está arrasada. Sua mãe está completamente fora de si. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Respondi apenas. Ela disse que eu ia estragar as fotos. Levei a sério. Ela me deixou no vácuo. Na manhã seguinte, o grupo de família deles não o meu começou a ferver. Meu primo me encaminhou prints. Minha mãe estava furiosa, me culpando a Amy, culpando Mercúrio retrógrado, por tudo que sei. Choramingando que não era assim que a família devia se tratar, que ela tinha se esforçado tanto para me incluir. Raquel apareceu no meio da conversa com sua pérola habitual. Ele tem inveja desde o ensino médio. Sempre soube que ele daria um jeito de transformar isso tudo nele. Inveja? Essa palavra bateu como um tapa com gosto de soco. Inveja de quê, exatamente? Do palco cuidadosamente iluminado onde ela sempre brilhou? Dos elogios falsos e sorrisos envenenados? Das traições disfarçadas de gentileza? Tudo que eu conquistei foi no silêncio. Trabalhando. Dando sem nunca pedir crédito. E agora eu era amargurado por não deixar que me queimassem de novo.
Então eu fiz uma escolha. Encaminhei as mensagens para Amy com uma simples instrução: pode responder agora. Diga que o proprietário avaliou a situação e negou a remarcação, conforme a política. Depois disso, fiz mais uma ligação. Pro Carter, um velho amigo meu. Ele administra uma empresa de buffet de luxo no centro. Ele me devia um favor. Pedi um pequeno agrado pro sábado. Nada extravagante. Um almoço corporativo modesto. 10 pessoas. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo lugar. Ele riu. Você quer que eu reserve o Lakeview Ridge no dia do casamento deles? Não só reserve, respondi. Quero fotos, Instagram, tudo, marque o local. Use hashtag o evento. Faça aparecer o melhor buffet do ano. Silêncio do outro lado. Caramba, Kevin, você vai mesmo fazer isso? Eu sorri. Eles me pediram para não aparecer no casamento. Pois bem, mas isso não quer dizer que eu não deixaria a minha marca. O sábado chegou com o tipo de tempo que noiva nenhuma tem moral para reclamar. Brisa leve, céu limpo, luz dourada filtrando pelas folhas de primavera. O lago do Lakeview Ridge parecia espelho. O gazebo branco reluzia no meio das cerejeiras em flor. Era perfeito, idílico e completamente fora dos planos de Raquel. Acordei cedo. Não porque precisava, mas porque queria saborear cada segundo. Tomei banho com calma, preparei um bom café. Passei uma camisa só para me sentir mais elegante, não que eu fosse usá-la. Me sentei à janela com o celular na mão e comecei a assistir o circo pegar fogo em tempo real. A primeira postagem veio de uma prima distante, ex-colega de quarto da Raquel. Uma selfie confusa dentro do carro. O local tá fechado? Cheguei e ninguém atende no portão. Alguém me diz que não sou a única que não recebeu aviso de cancelamento. Tomei um gole do meu café. Atualizei a hashtag. Vieram mais. Madrinhas completamente maquiadas, paradas do lado de fora do portão fechado, braços cruzados, expressões de frustração perfeitas demais para serem espontâneas. Padrinhos em smokings alugados andando de um lado pro outro entre os carros estacionados. Uma florista dormindo no banco de trás de alguém, com a tiara caindo da cabeça. E ninguém avisado. Essa foi a parte que pegou todo mundo de surpresa. Eu imaginei que, no mínimo, Raquel ou minha mãe fariam algum tipo de controle de danos. Uma mensagem coletiva, um aviso, qualquer coisa. Mas nada. Eles estavam tão certos de que tudo ia se resolver. Que, claro, alguém ou melhor, eu apareceria no último segundo para salvar o dia. Sem precisar de um obrigado, sem precisar de um aviso sequer aos convidados. O senso de direito deles virou paralisia pura. E então veio a postagem que me fez gargalhar. O Lakeview Ridge teve o prazer de oferecer hoje um almoço encantador à beira do lago para uma equipe muito especial. Nada como um pouco de sol, ar fresco de primavera e boa comida para celebrar os grandes ventos. Hashtag evento privado, hashtag lotado, hashtag luxo corporativo. 3 mesas longas com toalhas de linho branco. Garçons de colete preto. Uma pirâmide de taças de champanhe. Lá no fundo, quase imperceptível, mas inconfundível, estava o arco floral encomendado por Raquel. Agora, era a mesa de sobremesas do nosso almoço. A plaquinha que ela mandou fazer por uma artista no Etsy para sempre começa aqui foi virada ao contrário e reescrita pela equipe do Carter. O sucesso começa aqui. Eu daria tudo para ver a cara dela nesse momento. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da Amy. Atendi na hora. Kevin, disse ela, tentando conter o riso, temos convidados tentando escalar o portão lateral. Eu ri alto. Por favor, me diz que é brincadeira. Não é. Um dos padrinhos jura que conhece alguém aqui dentro. Disse para eles que o local está reservado para um evento privado e que a segurança já foi avisada. Eles trouxeram as pombas. O quê? Sim, 2 tratadores e uma caixa. Estão sentados na calçada, parecendo que foram largados no meio de um filme errado. Eu ri de novo, dessa vez mais devagar. Você foi incrível, Amy, de verdade, te devo essa. Não me deve nada, ela respondeu. Esse foi o melhor turno de sábado que já tive em anos. Às 14h41, aconteceu o inevitável. Minha mãe ligou. Deixei tocar. Depois, Raquel. Depois, Brandon. Depois, minha tia. Não atendi ninguém. Em vez disso, abri o grupo de mensagens.
Aquele mesmo em que eu ainda estava, mesmo que ninguém me marcasse há meses. Digitei apenas 2 palavras. De nada. E saí do grupo. Naquela noite, soube do Eric, meu irmão mais novo. O único da família que sempre me tratou como gente. Ele não foi ao casamento. Ele me ligou no mesmo dia em que saquei o dinheiro da lua de mel. Se eles vão agir como se você não existisse, eu não vou fingir que eles são santos, ele disse. Ele não levantou a voz. Não falou com raiva. Mas dava para sentir ele também estava de saco cheio. No fim da noite, chegou a mensagem dele. Vi as postagens. Nem sei o que dizer, mas tô orgulhoso de você. Eles precisavam ser humilhados. Ligo amanhã. Pela primeira vez, eu senti. Não só orgulho. Não só alívio. Encerramento. Porque é o seguinte, pessoas como a Raquel, como a minha mãe, constroem um mundo delas com base em aparência. Na estética. Nos mapas de assentos. Nos ajustes de vestido. Nas histórias que vão contar com uma taça de espumante na mão, daqui a 5 anos. O que eu tirei delas não foi só um casamento. Foi uma ilusão. Ninguém vai lembrar do quão deslumbrante era o vestido. Mas vão lembrar de estar em pé, do lado de fora de um portão trancado, de salto alto, por 2 horas. Das pombas que nunca chegaram a voar. Do brunch servido para uma equipe corporativa, enquanto os convidados do casamento esperavam no estacionamento. Das perguntas sussurradas. Eles não pagaram o lugar? Não teve ninguém para ajudar? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai dizer talvez com cuidado, talvez não que, talvez Raquel não tenha sido a vítima. Talvez o irmão que ela tentou apagar simplesmente tenha dito, chega. 2 dias depois, minha mãe apareceu na minha porta. Ela não tocou a campainha. Ela bateu. Esperei 1 minuto antes de abrir. Devagar. Ela estava acabada. O rímel seco marcando os vincos abaixo dos olhos. O blazer amarrotado. O corpo curvado. Mas a voz ainda afiada como sempre. Você acha que provou alguma coisa? Não respondi, calmo. Eu sei que provei. Você humilhou a sua irmã. Fiquei em silêncio por um bom tempo, olhando direto para ela. Ela me humilhou. Você também. Por anos. Você achou que eu ia continuar aguentando. Que eu sempre apareceria, limpando a bagunça, engolindo tudo em silêncio. Não mais. Ela deu um passo à frente, como se fosse dizer mais. Como se estivesse com um discurso ensaiado na ponta da língua. Mas eu não dei espaço. Eu comprei o local. Paguei pela lua de mel. Segurei essa família quando ninguém mais quis. E vocês me apagaram por causa da imagem. Pois agora quem foi apagado foram vocês. Ela ficou ali, tremendo. Mas não disse nada. Mais nada. Então eu completei. Pode dizer a Raquel que não estou bravo. Estou livre. É um presente melhor do que qualquer coisa daquela lista de casamento. Fechei a porta. 1 mês se passou. Depois 2. Nunca mais ouvi falar deles. Hoje, o Eric e eu jantamos juntos 2 vezes por semana. Falamos sobre trabalho, sobre a vida. Às vezes até damos risada do desastre de casamento mais épico do ano. Recebi algumas mensagens maliciosas de pessoas que estavam lá. Aquelas indiretas óbvias, meio parabéns, meio silêncio. E isso já foi o suficiente. Eu não precisava de palmas. Nem de plateia. Eu tinha paz. Eu tinha poder. Pela primeira vez em anos. Eu tinha uma família que eu escolhi. Não aquela que tentou me deletar do próprio teatro perfeito. Aí, fui até a estante. Peguei o porta-retrato. E queimei.